Vivo as promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Esta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado. Ultimamente a gente tem focado muito na formação dos médicos para que o médico deixe de olhar tanto para a doença e passe a olhar mais para a pessoa que tem a doença. E tratar a doença não esgota o que o médico precisa fazer com alguém. Para ser médico, o cara tem que ir além disso, o cara tem que cuidar da pessoa como um todo. Eu preciso o tempo todo lembrar para esse aluno que não é só o equipamento que conta, não é só toda a bagagem de farmacologia que a gente tem. Eu preciso ser gente cuidando de gente, né? Chega, eu vou crer, não vou. Cuidados paliativos, cuidados de pessoas com doenças graves, ameaçadoras de vida, não necessariamente nas últimas 48 horas que a gente fala, mas desde que ela fez diagnóstico de Parkinson, ela era elegível para cuidados paliativos. Desde diagnóstico de maneoplasia, que tem um nódulo pequenininho, já é elegível para cuidados paliativos. Glória, esta hora me dá vitória. Esta hora. O cuidado paliativo é exatamente isso, uma visão mais integral da pessoa, para que a gente possa atender todas as necessidades dela e não só tratar dos sintomas e do que a doença está fazendo com ele. Sou formado em 1987, já faz bastante tempo. Durante todo o período da minha formação não teve nenhum contato, né? Na verdade não se falava sobre a questão do cuidado paliativo, a preocupação com o sofrimento humano, né? Ainda hoje, por uma questão de desenvolvimento do aparelho formador médico, a maioria dos alunos não tem formação em cuidado paliativo. É agora que está se começando a ter uma inserção de cuidado paliativo. Então o cara passa os 6 anos da faculdade, às vezes mais os 3 da residência, sem olhar o paciente por esse ângulo que o cuidado paliativo oferece. Eu preciso enxergar que eu não estou tratando um fígado, um baço, um rim. Eu estou tratando uma pessoa doente que tem um problema e estou cuidando de uma família que tem alguém, um ente querido que está doente, né? Eu tenho que olhar para este todo, né? Eu tenho que lembrar que nós lidamos com gente. Então é muito importante que a gente ofereça para ele já na formação da graduação dele, essa experiência de ter contato com o paciente que é elegível para cuidado paliativo, de entender que tem pacientes para os quais o cuidado paliativo é a melhor proposta, é o melhor jeito de lidar com aquela pessoa. O estágio está organizado em 7 manhãs, que os alunos circulam em vários cenários de prática. Nós já tivemos 2 turmas, 60 alunos já passaram pelo estágio e a resposta deles é muito positiva. A visita ao domicílio do doente, que é uma coisa bacana que os alunos fazem com 3 dessas 7 manhãs, permite que o aluno veja o paciente sob um ângulo que ele nunca viu. Então, ao entrar na casa do doente, ao ver as coisas que o doente tem em casa, ao ver as lembranças dele, ao ver ele dentro da situação de vida dele, o aluno percebe algumas possibilidades que o médico tem na relação com essa pessoa que ele não experimentou ainda. Isso tem sido muito produtivo. Sai de uma abordagem teórica, de um conceito que ele aprendeu antes no curso, para uma questão prática. E isso em todos os estágios, porque a equidade é um critério de eleição de pacientes para cuidados paliativos em todos eles, não só no SAD, mas também no PS,
no CAISM. E depois uma discussão onde a gente conversa sobre a experiência que eles tiveram e tenta fazer com que eles percebam que o contato com um paciente que tem uma doença que ameaça a vida da pessoa não necessariamente é um contato de derrota, de perda. É um contato onde a gente vai conseguir, na verdade, acrescentar a vida da pessoa. A gente ouve falar de cuidado paliativo durante o curso, né? Então, alguma ideia do que seja, a gente tem. Aí, às vezes, você vai falar para a família, sei lá, você explica o que é cuidado paliativo. É quando não tem... É quando a gente vai cuidar da pessoa no final da vida. É esse termo bem geral, assim. Então, não muito aprofundado o que é cuidado paliativo, eu não tenho muita ideia, mas eu sei mais ou menos para que lado é. E tendo uma primeira aula, a gente já tem uma noção, a mente abre mais, a gente já tem uma noção melhor do que pode ser. O médico pode ajudar muito também no final da vida, mas o cuidado paliativo não é só isso. O cuidado paliativo ele deve começar bem antes, para que a pessoa, quando chegar lá, perto do final da vida dela, tenha vivido esses últimos anos ou meses de vida da maneira como ela quis, sem sofrimento, ou com o mínimo de sofrimento possível, com que a família aceite a perda desse ente querido, que é sempre triste, mas não precisa ser sofrida. Partiu, motorista. Vamos lá. Vambora. Então a gente tá quase tempo já sei daí, A gente espera que o aluno, nessas 7 manhãs, onde ele vai visitar diferentes serviços que têm pessoas elegíveis para cuidado paliativo e depois vai sentar com os professores e conversar sobre como foi essa experiência, a gente espera, e a gente tem visto já nos alunos que já passaram por esse estágio uma resposta muito positiva, que ele perceba qual que é a relevância, qual que é a importância dele ter esse contato mais humanizado, dele poder conversar com a pessoa pensando no que a pessoa quer da vida dela, o que dá sentido para a vida daquela pessoa. A oferta terapêutica ela também é discutida no SAD. Eu acho que eles conseguem ter uma ideia bem concreta de como é que se dá esse trabalho interprofissional e que tem essa dimensão complexa que é entrar na casa das pessoas. Que o aluno perceba como conversar com o paciente é uma coisa valiosa. Muitos alunos falam assim, professor, o paciente me agradeceu muito, eu não fiz nada, eu só conversei com ele. E aí a gente quer que ele veja que ele não só conversou, que conversar com uma pessoa já pode trazer um resultado muito positivo. E é importante que a gente faça isso na graduação, porque senão as pessoas vão ficando encantadas com a técnica, né, com a parte de aparelhos, de instrumental, de tudo que a gente tem de possibilidade, e esquece que existe uma pessoa do outro lado, né? E aí, assim, esse tratamento não vai ser tão eficiente quanto se eu puder olhar para o outro e perceber é uma pessoa doente, é uma família com alguém doente e eu preciso cuidar de tudo isso. Vou usar a técnica, sim, não dá para eu ser só aquele que enxerga a pessoa e não percebe a doença, né? A gente está aqui para fazer as duas coisas. Traz realidade para a gente. Uma coisa que a gente vê na sala de aula é a doença, os cuidados dentro da sala de aula, no universo acadêmico teórico, e outra coisa é o que você vê aqui na realidade, onde não vai aprender com o professor doutor, vai aprender com os profissionais que estão no dia a dia ali, vai aprender com a mãe, vai aprender com quem está cuidando. A parte técnica é importante, mas se você não tiver este lado do cuidado, eu acho que você acaba sendo um profissional incompleto. E não dá para você fazer isso depois que ele acabou a formação toda, né? Então eu acho que a importância de estar fazendo isso com os alunos é muito grande. E muitas vezes, infelizmente, você pergunta para o paciente quem é o seu médico? E ele fala, não sei, eu estou indo lá no médico, mas eu não sei o nome dela, é uma loirinha. Você não sabe nem o nome do médico, como é que você se entrega a sua vida, a sua saúde para uma pessoa que você nem sabe o nome? Então, assim, isso foi coisas que foram ficando tortas que a gente está, nesse momento, querendo resgatar. Então, vocês são a nossa grande esperança, expectativa que vocês realmente vão fazer uma mudança radical no que é medicina no país. Nesses últimos 20, 30 anos, que foram andando devagarzinho todo o conceito, a literatura médica e todo um processo, né, da preocupação com o sofrimento humano e tal, também não é uma coisa antiga, é uma coisa relativamente recente, né, mesmo nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, Canadá, Japão. Cada um desses estágios tem uma intencionalidade diferente, então que é complementar.
Então, no estágio do SAD, a gente espera que eles entrem em contato com a realidade de uma equipe multiprofissional que vai nos domicílios. Falar com o aluno, primeiro que você está falando com alguém que está começando, ele ainda não tem os vícios todos que você vai criar no seu processo, né? Então a gente está tentando mostrar para aqueles que estão em formação um lado que a gente acha que é importante, né? Que todo mundo deveria aprender, que é o cuidar, né? Eu acho difícil você ir para a área da saúde e não ter o conceito de que você está lá para cuidar de alguém. A ideia de como fazer cuidados paliativos em emergência, que boa parte dos pacientes que estão em condições crônicas, quando agudizam, quando tem alguma intercorrência, eles vêm para o PS. Então, poder abordar e pessoas que estão francamente em processo de terminalidade, que também chegam no PS. No Brasil a gente ainda tem muita dificuldade de falar sobre o nosso fim de vida. Então, como a gente já tem essa dificuldade de falar e assumir que um dia nós vamos morrer, nós pensamos muito pouco como vai ser esse final, né? E quais tipos de escolhas que a gente poderia ter, o que seria importante para nós ou não. Então, eu acho que por essa dificuldade de falar sobre isso, a gente também nem pensa, né, o que seriam as nossas diretivas antecipadas de vontade, ou seja, escolhas que a gente poderia tomar se nós um dia ficássemos incapazes, né? Então, o que seria importante para nós ou não. Então, eles teriam essa possibilidade de poder entender como é que se dá essa prática num ambiente de um hospital universitário como o nosso, que tem uma situação de ambiência bastante comprometido, mas que ainda assim existe possibilidade de fazer cuidados paliativos não sendo num ambiente ideal. E isso depende muito das pessoas que fazem esse cuidado. Alguns momentos ela vai precisar mais de um apoio, por exemplo, de aceitação da doença. Então, às vezes, precisaria mais de um apoio psicológico. Outros momentos vai ser muito importante a definição dos planos de cuidado, que a comunicação é fundamental. Outros momentos ela vai precisar de um apoio, principalmente dos sintomas físicos, né? Isso geralmente acontece mais para o final do processo. Acho que poder aprender isso e vivenciar, porque é muito diferente a prática da teoria, né? A hora que você vivencia a coisa é diferente. Mergulhar de cabeça para poder ter uma vivência que vai me modificar como pessoa e como profissional. Preparar essa pessoa para esse fim que está se aproximando, e esse aproximando não é depois da manhã ou daqui a uma semana, pode ser daqui a anos, mas a pessoa já tem que começar a se preparar para isso. E o médico pode ajudar muito nessa preparação. Eu trabalho na UTI neonatal, hoje em dia os pacientes sobrevivem com pesos menores, cuidados gestacionais menores, porque a técnica melhorou muito. Mas não adianta eu ter uma técnica bárbara se eu não conseguir cuidar do ser humano que está na minha frente. Eu acho que os alunos ficam muito impactados de perceber a delicadeza que é fazer essa abordagem naquele ambiente, naquele momento de vida que as pessoas se sentem extremamente desamparadas, né? Extremamente desamparadas, porque toda a expectativa de futuro de um bebê acabou sendo frustrada. É diferente a tristeza e o sofrimento que acompanham uma morte. Quer dizer, quase sempre quando você perde um ente querido, você vai ficar triste. Essa tristeza é natural, mas o cuidado paliativo não vai acabar com essa tristeza, mas vai acabar com muito do sofrimento que acompanha essa tristeza. Então é muito importante a gente recuperar essa visão de que ser médico é cuidar de pessoas e não tratar doenças. Tratar doenças faz parte de cuidar de pessoas, mas não esgota todas as necessidades que o médico tem no seu relacionamento com o paciente. Nós, como paliativistas, nós temos que tomar esse cuidado da gente se concentrar em realmente pontos que são importantes, né? Então, a gente tem a preocupação com o paciente e com a família, nós somos ali naquele momento profissionais de saúde, né? Temos que ter esse cuidado de coordenar
todo o processo, né, dessa finitude, né, desse final de vida do paciente. Ele envolve também a questão do luto. Mesmo depois do paciente falecendo, a gente dá o apoio à família em relação à questão do luto. Este olhar que você tem para o seu paciente e para a família dele deve ser de todo profissional da área de saúde, né? Não do especialista em cuidado paliativo. E a gente divide didaticamente o sofrimento humano em 4 dimensões, em 4 domínios, né? Que é o domínio físico, social, espiritual e psicológico. Basta a gente perceber que quando a gente tem uma preocupação muito grande, você pode tomar 1 quilo de analgésico que a sua cabeça continua doendo. Né? Um dos pilares dele também é do alívio de sintomas também, e que podem ser, além de físicos também, de ansiedade, de angústia, de insônia. Na verdade, essas 4 dimensões que são os pontos mais importantes quando a gente vai fazer intervenção num paciente elegível para cuidado paliativo. Então você vai precisar de ajuda da psicóloga, da assistente social, da fisioterapeuta, da TO. Hoje é praticamente obrigatório que todo mundo saiba cuidados paliativos, pelo menos um conhecimento básico de cuidados paliativos para atender melhor a toda a população. Todos esses médicos vão ver pacientes em final de vida. Então, todos eles devem ser capacitados para tratar adequadamente de pacientes nessa fase. Eu acho interessante que quando a gente entra no curso, a gente vem muito com aquela ideia de que vamos salvar vidas, assim, né? E eu lembro que ao longo do curso isso foi sendo quebrado ao longo do tempo. E poder lidar com isso e saber que existe um tempo para as coisas, existe um tempo para a nossa existência e que tudo bem se acabar, mas que acabe de uma maneira boa, que acabe de uma maneira agradável. Acho que quando a gente pensa nisso, aí a gente consegue cuidar de alguém em seu término de vida. Ninguém ainda foi capaz de impedir esse processo, mas eles podem estar ao lado dos pacientes e das famílias e isso fazer toda a diferença. Então, acho que foi bem positivo. Acho pouco ainda, 7 manhãs, porque de fato acho que a gente tem muito que ensinar e aprender, mas eu acho que já é um começo. Eu fico muito contente com o curso, porque eu acho que para aquelas pessoas que estão dispostas a cuidar, você acende uma luz, né? Tipo, poxa, quando eu ensino cuidado paliativo, eu penso que o dia que eu for um paciente paliativo, que alguém que eu goste seja um paciente paliativo, que ele encontre um profissional do outro lado que enxergue esse doente dessa forma. É assim como o Spinoza fala que existem situações que nos levam a ter potência de ação. Eu acho que esse estágio ele possibilita essa consciência de que eles têm muito o que fazer, apesar de uma doença grave, apesar de o desfecho provável ser a morte, e uma morte que não precisa ser vivida carregada de sofrimento e tristeza. O que a gente está fazendo aqui é ensinando gente a cuidar de gente, né? Obrigado. Ah, meu amor, desculpa falar, mas a verdade é uma só. E é a que a gente sente, sem grilo, sem nó. Tempo na medicina é uma coisa complicada, né? Muitos pacientes, quando recebem uma notícia de que tem uma doença grave, eles querem saber quanto tempo eles têm. E a resposta, na verdade, não é o tempo de horas, dias ou minutos, é o tempo com qualidade de vida. Porque o que adianta você viver muito, mas em coma, por exemplo? E é esse tempo que a gente quer explorar com os alunos. Descobrir qual é esse tempo para cada pessoa é uma arte, mas também é uma coisa que a gente pode aprender. Também é uma coisa que a gente pode exercitar, também é uma coisa que também é uma competência. Ano que vem, que sempre tem ano que vem, pra quem ama meu bem. Ah, meu amor, desculpa falar, mas a verdade é uma só. E é a que a gente sente, sem grilo, sem nó. Da forma que der pra contar, de um jeito que faça sorrir, que ao menos nos faça sonhar com o que ainda está por vir.
Se a vida é tinta e papel nas mãos de quem quer desenhar, escolha uma cor pro teu céu, comece a pintar. E se não der pra terminar, deixa pro ano que vem. E sempre tem ano que vem pra quem ama meu bem. E sempre tem ano que vem pra quem ama meu bem. E sempre tem ano que vem pra quem ama meu bem.